tempo de carro. Nem considero muito essas viagens de carro, porque eu viajava a trabalho. Eu tinha na época 300 cidades que eu viajava de carro. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio, assim. Pra mim era terrível. Eu sofri 2 acidentes de carro. Então, você imagina. Uhum. Sono muito grande. Eu saía de madrugada, voltava à noite, eu era representante comercial. E pra mim não era prazeroso, né? Eu acho que você não sente efetivamente a viagem, de fato. No carro, se você vai de passageiro, você dorme ali um tempo. Aí você acorda, você vê aquela paisagem, mas você tá no ar-condicionado, você não sente a paisagem, você não sente o clima do local. Como se estivesse isolado do ambiente, Exatamente. né? É só um meio de transporte ali que te dá um conforto a mais, igual um ônibus, um avião. E como que você descreveria, então, a sensação de viajar de moto? O que você acha que é diferente? O que acontece? Viver o local, viver exatamente a viagem. Então você sente o clima, se chove você toma chuva, se faz sol quente você vai tomar sol quente. Você vai conhecer efetivamente as estradas de fato, porque de moto você vê tudo, você passa em cima de buracos, você passa em cima de tudo. Não é igual, por exemplo, de avião. Você consegue ter mais efetividade de contato com as pessoas, contato visual com as pessoas também. Você consegue curtir a paisagem, de fato, né? Porque a moto, eu sempre digo que você, de certa forma, faz parte da paisagem. Uma história que eu sempre conto é que quando eu voltei dessa viagem norte e nordeste, um lugar que me assustou muito, que eu não esperava que fosse daquela forma, foi Belém do Pará e Ananindeua, que é ali bem juntinho. Quando eu voltei, meu chefe, meu coordenador na época, ele falou assim: então, eu vi que você estava lá, nossa, você gostou, lá é tão maravilhoso e tal. Eu falei, será que a gente está falando do mesmo lugar? Não, porque assim, se você for naqueles restaurantes ali perto do porto, ali, você sai do aeroporto, você já vai pro porto ali de Belém do Pará, é tudo maravilhoso, não sei o quê. Falei, cara, ele não tá falando do mesmo lugar que eu. Porque eu entrei de moto por Ananindeua. Ananindeua parece a Índia. Sabe, aquele comércio a céu aberto, uma loucura no trânsito, gente sem capacete, uma loucura. Eu entrei por ali até eu chegar em Belém. A hora que eu tava chegando no centro de Belém, eu dei de cara com um esgoto a céu aberto e as pessoas disputando o lixo com o urubu. Nossa. Então, assim, aquilo já me assustou muito. E uma loucura. E Belém, ele chove todos os dias no mesmo horário, todos os dias às 4 da tarde. E eu cheguei bem nesse horário lá. E aí eu pegando congestionamento no trânsito, eu fui lá no porto tentar tirar umas fotos, tava cheio de urubu também, um lugar, um cheiro muito estranho. Eu acabei ficando com medo ali na parte cultural mesmo de Belém do Pará, porque eu praticamente estava isolada lá, não tinha ninguém na rua e eu queria tirar umas fotos. Então, assim, parecia que a gente não estava falando do mesmo lugar, porque ele só viaja de avião. Então, ele desce do aeroporto, ele vai para os melhores hotéis, Ele para os cai de melhores... paraquedas ali, né? Exatamente. Para os melhores restaurantes, enquanto eu percorro toda uma estrada para chegar naquele local e ver realmente a realidade daquilo e não só aquela parte bonita. Não só a vitrine, né? E não só a vitrine. É tipo uma loja de shopping e a loja da rua, o comércio local. É muito diferente. A viagem de moto também, acredito que você repare em coisas que talvez você não ia reparar se estivesse dentro de um carro, né? Exatamente, exatamente. Não, a paisagem é outra. É você viver realmente a viagem em si, você viver o local e conhecer todos os detalhes de um local. Eu consegui passar pelos lençóis, os pequenos lençóis maranhenses de moto. Hoje os lençóis maranhenses, os grandes, né, você só consegue chegar de 4x4. Então eu tive uma amostra grátis ali, porque tem uma estrada no meio ali dos lençóis maranhenses, você consegue passar de moto, né? Pouquíssimas pessoas passam por ali. Então é uma experiência muito diferente. O interessante é que a Celina, ela conseguiu... Você falou que você começou numa moto de baixa cilindrada, né? E várias pessoas têm uma moto comum, uma Titan, que você falou que você começou. E quantas pessoas fazem isso? Toma a iniciativa, por exemplo, de fazer uma viagem. Amanhã, talvez um feriado, a galera reclama, talvez que vai estar um dia entediante, não tem tantas atividades. Sendo que com a mesma ferramenta ela conseguiu aproveitar e curtir a vida de outra forma que outras pessoas poderiam fazer, mas não fazem, né? Ou alugou um carro. Só te assistem. Não, e é muito engraçado isso, porque evoca aquele contexto do turista da cidade. A gente nunca consegue conhecer nossa cidade tão bem quanto alguém que vem fazer turismo nela. Sim. Morando aqui, em Rio Preto mesmo, quantos lugares que a gente visita da nossa cidade que a gente nunca vai e outras pessoas de fora vêm e valorizam. Pontos turísticos, Pontos né? turísticos. A própria nossa cultura. represa, né? Muita gente fala assim, nossa, eu vou para Rio Preto. Você conhece a represa aí? Diz que é um ponto turístico muito... E a gente não dá valor, a gente caminha ali perto. Indo só um pouquinho longe, o Olímpia é o segundo parque aquático mais visitado do mundo.
gente, eu pelo menos... Mas o Olímpia é top, eu adoro. Faz acho que uns 8, 9 anos que eu não vou lá. E quando eu não fui no parque. Eu nunca fui. Nunca fui. Nunca foi? Não, eu já fui na cidade, mas nunca fui nos parques. Aí, mas é porque eu acho caro mesmo. Eu acho, por ser um turismo aqui perto, eu acho extremamente caro lá dentro, se você for comparar com outros locais como Caldas Novas, Rio Quente, que dá a mesma sensação. Se você for pagar a viagem daqui até Caldas Novas, até Rio Quente, sai mais barato do que você passar um dia no resort em Olímpia. São caros, os resorts lá estão bem caros. Eu até queria comentar contigo a questão de trauma, porque a gente foi numa festa em Araçatuba, e aí o Lucas não dirige, eu sempre dirijo. E voltando eu vi um acidente muito feio. E eu peguei um trauma dali pra frente. Eu tive que passar o carro pro Lucas, fiquei meio em choque. Até hoje, quando eu vejo acidente, eu não consigo olhar. Eu tenho medo daquele dia. Você já chegou a presenciar alguma coisa assim? Tipo, virou normal? Porque acidente, infelizmente, acontece todo santo dia. Ou seja, como que foi essa sensação pra você? Como que você lida com isso? Eu tinha muito hábito de viajar à noite. Muito. Hoje eu diminuí bastante. Hoje eu só vou em estrada que eu conheço e ainda evito. E eu fazia muito esse trajeto Rio Preto Frutal à noite, quando eu mudei pra cá. Sentia muita falta de casa e precisava ir e saía daqui sexta-feira, aquele horário brabo, 6 horas da tarde. E eu acabei presenciando alguns acidentes de moto, que é o que acaba, né? A gente sempre pensa, isso poderia ser eu se eu tivesse passado 5 minutos antes. De certa forma, eu não gosto de ver e quando eu vejo eu fico realmente muito pensativa sobre aquilo. Eu presenciei um acidente ali em Fronteira em que o rapaz, efetivamente, ele me ultrapassou 5 minutos antes. E aí ele foi ultrapassar eu não sei se o caminhão foi ultrapassar ele, se ele foi ultrapassar o caminhão. Eu sei que não deu tempo, o caminhão acabou arrastando ele de lado e passando em cima dele. Caramba. Então, assim, você sempre fica pensando, poderia ter sido comigo. Mas o que realmente me traumatizou é algo que todo mundo vai lembrar. Foi aquele... Não foi nenhum acidente, foi aquele crime daquela moça que deu carona pro rapaz, da Kelly. Naquele dia eu ela fazia esse trajeto exatamente, também, né? O namorado dela era de Itapajipe e eu sou de Frutal, né? Então a gente estava indo no mesmo dia, no mesmo horário. Eu sempre tive hábito de decorar a placa de carro e eu passei muito tempo atrás do carro dela, na rodovia ali na 153. Tanto que na época eu liguei na PRF, informei até que momento eu tinha visto ela e tudo mais. E aí, naquele dia eu cheguei em casa, eu sempre viajo de finados para casa, né? Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, falei, cara, tava muito escuro hoje e depois de Fronteira pra cá tava sabe, deserto, não tinha ninguém. Eu falei, brinquei com a minha mãe, falei, se estragasse a moto hoje na rodovia, escondia no meio do mato, porque tava meio perigoso hoje. Falei, dei jeito pra ela. Mas sem dormir, acordei no dia seguinte, a hora que eu abri o Facebook tava lá, nota de desaparecimento, se alguém tinha visto. Na hora bateu a placa na minha cabeça, falei, é aquele Fox que ficou na minha frente. E aí, eu indo na estrada ali, chegando em Issem, a PRF estava atrás de nós. A PRF deu sinal para passar 2 vezes. Eu saí, ela não saiu. PRF deu sinal de novo, ela não saiu. Foi até que a PRF conseguiu ultrapassar. Parou ali, tinha um carro caído numa vala, parou, ela foi embora, eu também. A hora que eu fui olhar, a hora que saíram as filmagens do pedágio, eu tinha ultrapassado, eu tinha passado 5 minutos antes dela no pedágio. Então, ou seja, a gente foi um bom trajeto junto. Só que aí, a hora que chegou em Frutal, ela pegou o caminho para Itapajipe, que foi quando, segundo ele abordou ela e fez tudo o que ele fez. Mas aquilo lá, para mim, foi o fim de eu viajar à noite. Foi o último ano que eu viajei à noite para Frutal. Voltei a viajar à noite para Frutal esse ano, mas ainda assim fui acompanhada. Mas assim, depois daquilo, eu nunca mais viajei à noite sozinha, porque eu fiquei com muito medo mesmo. Porque a gente pensa, né? Do mesmo jeito que poderia fazer com o que fez com ela, pode ser você ali parada na rodovia, a pessoa te abordar, enfim, fazer tudo o que fez. Acaba sendo um desafio mesmo. Exatamente. E a questão, uma das coisas que eu mais penso na questão de moto, é que, eu imagino que você tem uma moto de alta cilindrada, deve esquentar muito o escapamento. Como que você lida com, tipo, a perna, tipo, no tempo inteiro, naquele mesmo trajeto? Não sei se esquenta muito ou não. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma moto de alta cilindrada e não dá pra ficar andando muito tempo, porque esquenta muito. E tua mão? Questão do sol e tudo mais, como que é isso? O equipamento é essencial. Então, hoje eu tenho macacão, eu tenho calça de proteção, eu tenho luva. Em 2020, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui daqui até Minas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, estava nublado, não tinha sol. Só que eu sou muito branquinha. Se você olhar, minha mão tem envelhecimento precoce por causa desse dia. Eu sou muito branquinha, mas não tinha sol. Saí na ansiedade louca, esqueci a luva. Falei, não vai dar problema, não tem sol.
A hora que eu cheguei em BH, minha mão começou a ficar roxa. Aquilo começou a latejar, começou a me dar febre de noite, passei a noite inteira com febre. No dia seguinte, comecei a pegar chuva, começou a subir bolha na minha mão. Tive queimadura de 2º e 3º grau porque eu não usei luva. Então já fica aí uma primeira dica. Quem pensa em viajar de moto,